Olá pessoal, então, tudo bem? Vamos chegando na nossa última aula, né? Essa aula a gente vai tratar basicamente de dois assuntos, né? O primeiro é como a gente pode modularizar a nossa aplicação conforme ela vai crescendo, né? A gente vai sentindo a necessidade de criar novos módulos para ela, né? Então a gente vai ver essa parte aí, e a outra parte na parte mais final do nosso vídeo eu vou explicar para vocês algumas coisas sobre como fazer o deploy, tá? Eu até não vou ter como fazer aqui um exemplo de deploy num Nginx ou Apache, por exemplo, mas eu vou explicar direitinho para vocês como funciona o deploy do Flask nesses servidores, né? Mostrar mais ou menos também como se faz no Heroku, por exemplo, para criar uma aplicação free, e vou mostrar também um exemplo do Heroku de um projeto que eu tenho, projeto não, da última apresentação que eu fiz sobre o Flask no Fizzly. Eu criei um app em Flask, muito simples, obviamente, e coloquei lá disponível no Heroku. Depois eu passo o endereço para vocês, o Git, e aí vocês vão poder ver como é que está sendo feito. Ok? Então tá, então vamos começar com a primeira parte então, que é como a gente vai fazer a modularização da nossa aplicação. Tá? Então a gente tem uma aplicação que a gente está criando ela, e a gente está sentindo a necessidade está vendo a necessidade que tem de organizar essa aplicação melhor, porque ela está crescendo demais, né? São muitas partes, são muitas tabelas, muitos módulos, muitas seções, enfim, né, muitas coisas que a gente está acrescentando na nossa aplicação, e ela está ficando bagunçada, né? Então a gente vai ter que organizar isso daí. Tá? Como é que a gente organiza? O Flask disponibiliza para nós algo chamado Blueprint, né? O que é isso? Na verdade, o Blueprint ele é a criação de módulos, tá? Com um blueprint, quando a gente cria um blueprint, a gente diz para o Flask que a gente está criando um módulo dentro da nossa aplicação, tá? Mais ou menos ele tende a lembrar das apps plugáveis do Django, por exemplo, né? Onde tu cria uma app e aí essa app tu pode plugar ela em outros projetos Django também, né? Tu pode fazer, obviamente, um blueprint plugável, digamos assim, né? Mas ele não funciona bem exatamente dessa forma. Ele o sentido dele é organizar, modularizar a nossa aplicação, ok? Então, com isso a gente consegue criar partes. Por exemplo, a gente tem um sistema de gerenciamento de escola, né? E aí a gente tem a parte da biblioteca, a gente tem a parte da secretaria, a gente tem a parte da portaria, a gente tem a parte do professor. Então são várias partes bem definidas que a gente tem para tratar e para trabalhar. Cada uma dessas partes a gente pode criar um blueprint, por exemplo, né? Como eu vou utilizar o exemplo aqui de livros, né? Muito simples, muito simplificado, porém tranquilo da gente entender. Qual é que é a estrutura, né? O blueprint ele trabalha quase como se fosse uma app normal, tá? Uma app normal do Flask, que nem essa daqui que a gente está criando aqui, ó, app igual a Flask, né? Ele é quase isso daqui, tá? Então é como se tu tivesse várias aplicações Flask unidas, né, em um só objetivo, tá? Mas ele tem algumas pequenas diferenças que algumas a gente vai ver aqui, tá? Então é o seguinte, vamos começar criando o nosso blueprint, tá? O nosso blueprint ele é o seguinte: a gente importa, ao invés do Flask, a gente usa blueprint, tá? Aqui, por exemplo, a gente está usando Flask, certo? Que é uma app Flask normal, padrão. Aqui a gente importa blueprint, tá? A gente cria isso daqui. Então a gente cria o nosso objeto, né? Books app,
diz que é um blueprint chamado livros e os parâmetros normais e o parâmetro normal que a gente utiliza na nossa app, tá? Só que a gente acrescenta um outro parâmetro que é chamado template folder, tá? Isso diz, a gente está dizendo para o nosso blueprint que ele vai utilizar templates, tá? Se a gente não colocar esse parâmetro aqui, ele vai dar template not found quando a gente utilizar o render template, tá? Então a gente coloca o template folder como templates e aí a gente vai poder trabalhar direitinho com os nossos templates ali embaixo, tá? Então aqui, ó, nosso diretório books, a gente está vendo aqui dentro do meu do nosso diretório da aplicação, a gente tem o diretório app, que é a nossa app mesmo, né? E o diretório books, que é o nosso blueprint. A gente poderia ter outros aqui, se fossem outros blueprints, né? Ou até outros diretórios, inclusive módulos Python normais, por exemplo, posso criar o meu utils e tal, enfim. Mas esse books aqui, dentro do init.py, a gente tem esse conteúdo aqui. Então eu criei meu objeto blueprint, né? E criei rotas através dele. Tá vendo aqui? No mesmo formato que a nossa app. Só que a nossa app está separada aqui, está modularizada. Então, ela está dentro do views, né? Aqui, ó, app. app.route. Então, ela está um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Através do nosso objeto de aplicação, a gente cria a rota. Tá? Eu criei a rota barra. Aí tu vai me perguntar, tá, mas ele vai responder barra onde? O site já não tem barra? Sim, o site já tem o barra, já tem o root e responde pela app. Agora, depois eu vou mostrar para vocês como esse blueprint vai se comportar. Então, a gente criou o root do nosso blueprint, né? E criou uma outra rota chamada ver/id, que teoricamente seria para ver um livro em específico. Tá? E aqui no barra, ele vai fazer uma lista de livros. Tá? Então, aqui são dois templates normais. É o Jinja, né? O mesmo sentido, mesmas coisas que funcionam lá, funcionam aqui. Na verdade não é outra coisa, né? É a mesma coisa. Então, nosso template é do jeito que a gente queria, inclusive estendendo o próprio base que está lá no templates do app. Ó. Vocês estão vendo, o base está aqui. Aqui eu não tenho base, né? E aí eu disse que o title dele vai ser lista de livros, né? E imprimir um livro ali. E aqui o outro eu imprimi uma tabela com 3 livros, ok? Então tá, criado o nosso blueprint, que pode acessar o banco de dados, pode importar outras informações, fazer o que vocês acharem necessário. Eu venho na minha app e registro esse blueprint. Tá? Aqui é o momento em que ele fica parecido com uma app plugável do Django, né? Então eu importo esse objeto aqui, ó, em from books import books app e registro ele na minha aplicação já Flask que eu tenho instanciada, né? Então eu registro blueprint, o objeto e eu digo aqui, ó, URL prefix, né? Quando eu acessar /livros na minha app, ele vai passar todas as requisições para o meu blueprint. E aqui é que eu defino como é que o meu blueprint vai responder dentro da minha app. Certo? Então, esse é o sentido do blueprint. Essa é a organização dele. Tá? Ele funciona o templates, o static, ele renderiza templates, ele trabalha da mesma forma que uma app, né? Só que aqui a diferença é que a gente precisa informar que ele vai renderizar templates, né? E se a gente precisar também dos statics, a gente pode informar o static folder, né? Aí já fica tudo igual à nossa aplicação, ok? Vamos ver ele rodando agora aqui no nosso terminal, tá? Na verdade já está no ar, ó. Tá? Aqui.
Beleza. Esse daqui é a minha aplicação normal, minha aplicação base, né? Que estou acessando lá. Agora, quando eu acessar o /livros, ó, o que ocorreu? Ele imprimiu livros, imprimiu a minha tabela, que está sendo impressa no root do site. No root do Blueprint, aliás. Então aqui, o root, né, que eu acessei /livros. Tá? Eu até vou trocar aqui para vocês verem bem claramente. Vamos ver o seguinte, ó. BP de Blueprint, né? Aí ele já fez o reload aqui, que eu estou rodando em modo debug, né? E aí eu vou acessar /livros. Opa, not found, certo? Então, porém, quando eu acessar BP, ele vai acessar o meu Blueprint. Certo? Então ele acessou, passou as requisições para o meu Blueprint aqui. Quando é o root, ou seja, /bp lá sem nada, ele vai imprimir o livros. O livros é a minha lista de livros. Né? Quando eu acessar agora /ver /1id, ele vai imprimir o livro específico. Ele mostrou aqui o ID, enfim, informações dos livros e tal. Né? Então é isso. Né? O Blueprint ele nos auxilia na organização da nossa aplicação. E isso fica muito interessante, porque a gente pode deixar muito bem organizada uma aplicação grande, né, e complexa, feita em Flask. E assim, a manutenção ela se torna muito mais barata e muito mais fácil para nós mesmos posteriormente, e até mesmo para outras pessoas, né, outros programadores quando pegarem o seu projeto. Ok? Então é o seguinte, agora a gente, sabendo de tudo isso, sabendo como criar a nossa aplicação Flask, como acessar o banco de dados, como utilizar os templates, né, como trabalhar com cache, tudo isso a gente precisa colocar essa aplicação em algum lugar. Né? Mas onde é que eu vou colocar? Não posso simplesmente rodar essa aplicação de modo debug com um servidorzinho do próprio Flask. Por quê? Porque esse servidor ele é feito somente para desenvolvimento. É aquele servidor simples, sem segurança, sem poder de processamento, né, bom, para que tenha uma resposta suficientemente boa para, por exemplo, 20 pessoas. Nem garanto isso, na verdade. Né? Então esse é o servidorzinho para te utilizar, né, com uma ou duas pessoas fazendo alguns testes de aplicação, de funcionalidade. Né? Não é para te testar performance exatamente da tua aplicação. Porém, quando tu precisa colocar, então tu precisa colocar essa tua aplicação a rodar abaixo de um servidor web, né, de fato, ou seja, abaixo de um Apache, de um Nginx, né, ou de um Lite HTTPD, por exemplo, além de alguns outros. Né? A gente tem, por exemplo, o ambiente do Heroku. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O Heroku, ele tem um ambiente que tu pode instanciar algumas aplicações, né? E uma delas, um tipo de aplicação que pode instanciar, é a aplicação Python com Flask. Tá? O detalhe é que tu precisa obrigatoriamente utilizar um virtual env para isso. Tá? É o que ele pede, o que o próprio Heroku organiza, da forma que ele organiza. Então ele cria um Git lá para ti, tu instancia tu coloca um repositório Git dentro do teu projeto, adiciona a tua chave SSH lá, né? Tu cria uma chave SSH e manda para lá, e utiliza essa aplicação dele, próprio Heroku, e o Foreman para fazer o teste da aplicação, e aí tu envia essa tua aplicação para lá para o ambiente do Heroku, ou seja, o virtual env ele se deve
ao fato da organização da infraestrutura lá do Heroku. Então tu cria, tu entra no teu Virtual Env, tu faz a instalação dos teus pacotes necessários, né, do Flask. Rodar a tua aplicação Flask pelo Unicorn é uma boa, eu vou mostrar a vocês também para quê. E aí criando o teu ambiente lá, tu faz o pip freeze, né? E manda esse resultado pro arquivo chamado requirements. E aí tu sobe tudo ele para lá, aqui pip freeze requirements.txt. Quando tu subir para lá, que o Heroku notar que tem alteração, ele vai pegar esse arquivo e vai gerar o virtual env necessário para a tua aplicação rodar. Então, através do requirements.txt é que tu vai dizer para ele quais as libs que vão ser instaladas, tá? Isso é uma breve explicação, vocês podem acessar aqui no próprio devcenter do heroku.com/articles/python, tá? E aí tem todo o passo a passo, como fazer isso aí. Basta instalar o Heroku na tua distribuição Linux aí ou no Windows, né? Para utilizar isso daí e enviar a tua aplicação para lá. O Flask, como eu provavelmente já tinha falado para vocês, ele é um framework 100% compatível com WSGI, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele já está pronto, tá? A gente não precisa utilizar de artimanhas ou de alterações para conseguir trabalhar dentro deste padrão, né? Deste padrão web de aplicação. Porém, a gente precisa, para como a gente está vendo aqui, o Apache e o Nginx, né? A gente precisa de um conector, ou seja, um conector desse web server, né, que é standalone, que é os padrões utilizados por aí hoje. O Nginx vem crescendo muito. Então, para o Nginx, para o Lite HTTPD, para o Apache, a gente precisa de um conector entre a nossa aplicação e o servidor web, para que o servidor web possa tratar corretamente as requisições com a nossa aplicação. Porém, a gente tem servidores que já são fortemente utilizados, não, mas já são muito bons, muito maduros, né? Vem crescendo a sua utilização e já se viu que tem um ganho de performance enorme também pelo fato de como eles trabalham, que são os servidores, o Unicorn e o Tornado, principalmente, tá? Aí fora esses tem o Gevent, que a gente pode utilizar junto com o Unicorn, e o Twisted Web, né, que trabalha muito bem em ambiente distribuído e tal, tá? Mas trabalhando com, por exemplo, a gente fazer uma infraestrutura assim, um servidor Unicorn rodando os workers, tá? Se a gente for ver na configuração do Unicorn, a gente tem como escolher os workers, ou seja, as threads que estão trabalhando lá. Eles vão trabalhar com o Tornado ou com o Gevent, né? O Tornado, inclusive o próprio Unicorn não indica que faça, porque o próprio Tornado já é um servidor web, né, que a gente pode colocar ele só atrás um proxy reverso, e ele já é suficientemente bom para responder direto à nossa aplicação para fora, tá? Então o Unicorn a gente utiliza através do Gevent, os workers, e disponibiliza a nossa aplicação, tá, para a web. Então a gente faz assim, o Nginx como um proxy reverso, respondendo com os arquivos estáticos, né, e chamando a nossa aplicação Flask através do Unicorn, tá? Esse é um dos melhores ambientes que eu vejo até agora, né, que eu tenho trabalhado, inclusive estou montando um outro, é nesse formato, Nginx, Unicorn e o Flask, tá? Isso fica realmente um ambiente muito rápido e bastante disponível para os usuários da web, né, para os usuários do teu sistema. Então eles vão sentir uma
uma facilidade muito grande de acessar o teu serviço quando tu criar nessa estrutura. Primeiro porque o Nginx é um servidor já muito rápido, né? Por trabalhar assíncrono, né? Ele já tem essa característica. E o Gunicorn ele facilita também pelo fato de trabalhar também assíncrono, de trabalhar também multithread, de saber tratar muito bem o servidor web e toda a memória disponível e todos os processadores disponíveis, tudo certinho. Ele trabalha muito bem com esse ambiente todo, certo? Então é isso, eu acho que ficou claro para vocês que, né, que a gente como a gente faz esse deploy para um servidor, né, para o nosso servidor de produção. A gente não deve utilizar o nosso servidor de desenvolvimento para isso, né, somente para alguns testes locais. Sempre utilizar um proxy reverso, né, para manter a segurança do nosso sistema. Se puder utilizar um Tornado ou um Gunicorn com Gevent ou mesmo um Twisted, através da nossa aplicação Flask vai melhorar, né? A gente tem outras opções como um Apache pelo mod WSGI ou FastCGI, né, que já não são tão responsivos assim, ou um Nginx através do micro WSGI também. É bom, esse aqui é uma solução boa, não tão boa quanto essas aqui, tá? E também a gente viu agora os blueprints que servem para nos ajudar a modularizar uma aplicação que está ficando maior. Quanto a isso também, só para ressaltar, eu sempre aconselho, sempre falo para que se crie essa estrutura aqui de aplicação, onde a gente tem um arquivo básico de execução da nossa aplicação, né? E a gente tenha a nossa própria aplicação, seja no formato de um módulo Python, né? Onde a gente tem um diretório e um init dentro, com outros módulos dentro, e aí a gente utiliza esses módulos, e não direto não apenas, por exemplo, uma aplicação só num arquivo, porque conforme a gente vai crescendo ela, a gente vai precisar modificar. E se a gente precisa ficar modificando o tempo todo a nossa aplicação, isso gera muito retrabalho, né? Então eu sempre indico começar já nesse formato aqui, que fica bem interessante e é bem fácil de entender também. É bem simples, não é complexo demais para o trabalho inicial. Ok? Até a próxima então.